Noticiário internacional agora, porque os países que recebem um grande número de turistas brasileiros ainda não entraram num acordo de como vai ser a liberação da entrada dessas pessoas que se vacinaram com Coronavac e tomaram uma dose de reforço de um outro laboratório. É sobre isso que a gente vai ao vivo para Londres conversar com a nossa correspondente, Denise Odorici. Denise, eu não sei se você consegue ter essa lista completa, mas para onde que o brasileiro que tomou a Coronavac, mais uma dose de reforço de outro imunizante, para onde que ele pode viajar? Olá, Márcia, boa noite. Olha, a lista completa não, né? Senão eu ia ficar aqui até o final do jornal falando, mas a gente separou alguns destinos para falar sobre eles. Mas acho que antes de começar a falar quais países, é importante dizer o seguinte, que não está fazendo ainda tanta diferença a terceira dose. A maioria dos países que a gente pesquisou, que a apuração aí da CNN também conseguiu descobrir, estão se baseando mais nas duas primeiras doses, né? Então, se as duas primeiras doses, né, se o ciclo completo de imunização foi feito com Coronavac, foi feito com Pfizer, com AstraZeneca, e a terceira dose, por enquanto, não tem ainda muito uma definição. Mas então, vamos falar desses países que a gente separou. A gente preparou uma tela aí para todo mundo que está em casa também conseguir ver com mais atenção. A Espanha, né, por exemplo, que é um dos lugares mais visitados da Europa, um destino aí que os brasileiros gostam muito, aceita a entrada de turistas imunizados com qualquer uma das vacinas aprovadas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, inclusive a Coronavac. Portanto, brasileiros vacinados com duas doses da Coronavac podem entrar na Espanha independentemente da terceira dose. Este é o caso também da Holanda, então entrada liberada para vacinados, mesmo que a terceira dose haja a terceira dose ou não. A Alemanha, por outro lado, é o oposto. Ela recebe apenas turistas vacinados com algum imunizante usado na União Europeia, que não é o caso da Coronavac. Então, mesmo um brasileiro que tenha tomado duas doses da Coronavac e aí na terceira dose ele recebeu Pfizer ou AstraZeneca, ele ainda não tem entrada autorizada para turismo no território alemão. Lembrando que essas regras mudam muito rápido, né, Márcio? Então pode ser que amanhã o governo mude de ideia da Alemanha, mas por enquanto não está liberada para quem se imunizou com Coronavac. Outros países não definiram ainda, então é o caso aqui do Reino Unido, por exemplo, que a questão é muito mais sobre a situação da pandemia nos países de origem, né, mais do que sobre vacinação. Também a Itália e também o Canadá. Esses países ainda estão discutindo. Márcio, tem que aguardar para ver, quem quiser planejar a viagem, para ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Exatamente. Denise Odorici falando ao vivo de Londres. Obrigado, Denise.